Gente, glória a Deus. Vamos para a mensagem desta noite. Eu acredito que eu vou conseguir encerrar esta mensagem esta noite. Nós estamos aí já aproximadamente uns 6 ou 7 domingos falando sobre o poder do perdão. Nós fizemos uma série de mensagens com o tema o poder do perdão. E dentro desse tema eu abri um subtópico que eu sempre faço com esse tema aqui: o perdão atrai experiências sobrenaturais com Deus. E o texto que o pastor leu foi Gênesis capítulo 32. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você abra, por favor. Abre a sua Bíblia, tira um pouquinho do grave do meu microfone, abaixa um pouquinho aqui em cima, porque ele está querendo dar microfonia. Tira um pouco do grave e abaixa um pouco. Gênesis capítulo 32, do versículo 1 ao 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso telão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que diz assim: Jacó deu prosseguimento à sua viagem, quando o anjo de Deus saíra ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: esse é o campo de Deus. Pode tirar o grave, tira o grave do meu microfone. Esse é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome de Manaim dos exércitos. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. Ele ordenou: assim falareis a Esaú, meu senhor, eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitarei junto a Labão, e ali permaneci, trabalhando até esses dias. Ganhei bois e jumentas, ovelhas e cabras, escravos e escravas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas em paz. Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: fomos a teu irmão Esaú, e ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 o exército, os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos. Pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em 2 grupos, o outro terá chance de escapar. Então Jacó orou ao Deus: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra, a terra da tua parentela, e eu te farei prosperar. Conheço que não sou digno de toda bondade, lealdade, misericórdia com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu, como efeito que me disseste: eu te acumularei de bênçãos, e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. Bom, esse é o texto que nós estamos ministrando já alguns domingos com os irmãos, e até aqui, Deus tem falado com muitas pessoas. Deus tem realmente trazido uma transformação, uma libertação, uma cura para a vida de muitas pessoas. Porque quando se fala de perdão, querido, a gente mexe com muitas áreas da nossa alma, Muitas pessoas carregam diversos traumas na sua alma, nas suas emoções, traumas de relacionamento com os pais, traumas de relacionamento entre irmãos, traumas de relacionamento entre marido e esposa, São várias decepções que às vezes nós sofremos na nossa jornada, como ser humano, como pessoa. E tudo isso fica registrado dentro da nossa alma. E sem a gente perceber,
esses traumas vão gerando alguns bloqueios dentro dos nossos corações, vai gerando alguns bloqueios nas nossas vidas. E existem pessoas que não conseguem se relacionar com outras. Existem pessoas que não conseguem estabelecer um casamento porque um dia sofreu uma grande decepção e agora não consegue. Existem pessoas que não conseguem confiar em outra pessoa porque sofreu uma ferida na sua alma, no seu coração, e agora criou-se uma barreira e não consegue se relacionar. Então, são bloqueios que as pessoas vão tendo na sua vida devido a essas decepções e essas feridas, né, que estão dentro da alma das pessoas. Então, nós começamos a trazer algumas mensagens sobre perdão e nós vimos Deus curando muitas pessoas. Até aqui tem sido bênção para você? Amém? Glória a Deus. E dentro dessa mensagem, já falei alguns tópicos sobre Jacó. Primeiro eu falei que Jacó teve medo e ficou angustiado, porque olha que interessante, Deus fala para Jacó o seguinte: Jacó, você faz parte de uma promessa. Eu chamei teu pai Abraão, estendi a promessa sobre Isaac, seu pai, né, seu avô Abraão, seu pai Isaac, e agora essa promessa vai chegar até você. Só que tem um problema, Jacó. Você roubou algo que é do seu irmão, e seu irmão deseja te matar. Você fugiu da casa do teu pai e está há 20 anos longe da casa do seu pai. Só que você deixou o seu irmão lá, e seu irmão conserva muitas mágoas a teu respeito por causa do mal que você fez para o teu irmão. Aí Deus fala para Jacó o seguinte: Jacó, faz o teu caminho de volta, vai para a casa do teu pai, se encontra com o teu irmão, reata o teu relacionamento com o teu irmão e eu te abençoarei. Você vai perceber que até esse momento Jacó, ele conquistou muita coisa. Ele conquistou bois, conquistou vacas, ele teve a sua esposa, teve filhos. Só que Jacó ainda não estava desfrutando da plenitude, da bênção que Deus tinha estabelecido para que ele vivesse. Então pega na mão dessa pessoa que fala para ela assim: olha, Deus tem um nível de bênção para você que você nem pode imaginar. E aí Jacó vai fazer o caminho de volta agora, para que ele possa viver o que Deus tem para a sua vida. Então nesse percurso de voltar, Jacó teve medo, e eu falei sobre esse medo, que está lá no versículo 7, ele fica com medo, fica angustiado. Segunda coisa, Jacó vai planejar uma fuga, porque todas as vezes que a gente mexe no porão da nossa alma, aonde existem algumas mágoas, alguns medos, alguns traumas, isso causa medo, isso causa insegurança, isso causa pavores. Tem gente, querido, quando mexe nessa parte da crise de ansiedade, tem gente que vai desenvolvendo pânico, porque não querem mexer nos traumas do passado. E Jacó, ele também teve essas reações. Mesmo Jacó sendo um homem chamado por Deus, presta atenção nisso, mesmo Jacó fazendo parte da bênção patriarcal, que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, mesmo ele fazendo parte desse trio patriarcal, mesmo ele sendo chamado por Deus, carregando uma grande promessa, Jacó tinha coisas na sua alma, que ele precisava ser tratado e cuidado por Deus. Então, não importa, né, quem você seja, ou o cargo que você exerce, ou o grau de conhecimento que você tem, ou o histórico que você tem, não importa, ou a promessa que Deus te deu, querido, o que importa é, se existem áreas da sua vida a serem curadas, Deus vai curar nessa noite. Para quê, pastor? Para que você viva tudo isso de uma forma muito mais excelente, e muito melhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E domingo passado, eu falei sobre o que faz uma pessoa fugir dos problemas. E eu falei alguns tópicos, né, aqui para os irmãos. Um dos motivos que leva as pessoas a fugirem dos problemas é acreditar que não tem capacidade de resolvê-los. Essa capacitação, né, de você bater de frente. A gente vive hoje uma sociedade
é a sociedade mais doente de todos os séculos. Você está pesquisando, você tem essa informação de que essa geração é a geração mais doente de todos os séculos, é a geração da crise de ansiedade e a geração da depressão. É considerada a geração mais problemática e a geração que mais tem medo de enfrentar os seus desafios. Mas por quê? Porque grande parte dessa geração é criado por mães solteiras ou por um pai opressor dentro de casa, que não ensina e não capacita os filhos para resolver os problemas e os desafios que vão aparecer na jornada da vida. Existem pais que falam assim, tudo para o filho é sim. Sim, 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 sim. Aí no primeiro não que ele toma na vida, ele entra numa crise de ansiedade, porque ele não sabe agora como resolver o não. Como que ele vai achar uma fórmula para resolver esse não que ele recebeu da vida? Então, dentro de todo esse cenário, o que acontece com as pessoas? Quando elas se deparam com alguns problemas, elas procuram uma rota de fuga. Elas fogem, porque elas não querem enfrentar a dificuldade de resolver os problemas. Quer ver? A maior crise que tem no Brasil é a crise da matemática. É a matéria que o brasileiro mais tem dificuldade. Por quê? Explica para mim. Porque é a matéria que mais faz ele ter que pensar, que mais leva ele a realmente raciocinar em achar soluções. Por isso que eles fazem até ranking de prova de matemática para descobrir quem são as pessoas boas em resolver esses problemas. Existem empresas que você vai participar de um processo de seleção que eles querem ver a sua capacidade de trabalhar sob pressão, a sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de resolver conflitos. Então você vai percebendo que os problemas fazem parte das nossas vidas e não tem como nós fugirmos dos problemas da vida. Você pode ser criado dentro de uma bolha, você pode ser criado na mansão com os pais mais milionários que você possa imaginar, mas um dia você vai ter um problema. E a pergunta será, como que você vai resolver esse problema? Então, os problemas fazem parte da vida. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Olha para alguém que está do seu lado e fala, eu tenho uma boa notícia para te dar. Porque os problemas fazem parte da vida. Fala para ele assim, mas um dia, Jesus esteve aqui e disse, no mundo, nós vamos passar por problemas, por aflições. Mas ele venceu e liberou sobre mim e sobre você uma capacidade de vencer todos os problemas. Aleluia. Amém. Então o que você precisa entender é que já está em você a capacidade de vencer os problemas. Mas quando que eu vou vencer os problemas, pastor? Quando a minha alma estiver bem resolvida. Quando as minhas emoções estiverem bem resolvidas. Porque se as minhas emoções estiverem bem resolvidas, eu vou vencer e eu vou passar por cima de qualquer obstáculo. Não vai ter problema que vai te parar, meu irmão. Aleluia. Então, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre você acreditar. As pessoas que não acreditam que são capazes de resolver problemas, elas são fugitivas. Uma outra coisa que eu falei é o medo. Pessoas que conservam um sentimento de medo, elas não conseguem resolver os seus problemas. E existem muitas pessoas com traumas na alma, com feridas na alma, carregando angústias e tristezas, porque elas têm medo de resolver alguns problemas. E problemas que estão na sua alma, meu irmão, deixa eu te falar, precisam ser resolvidos. Senão você não vai conseguir viver uma felicidade, uma alegria plena. Existem muitos traumas que as pessoas carregam da infância. Eu contei aqui um pouco da minha história. Eu, com 1 ano de idade, eu fui abandonado pela minha mãe. Eu fui criado pelo meu pai, na companhia de uma mulher que ele arrumou, que chamam de madrasta, que se fosse boa, seria boadrasta. É uma brincadeira, existem muitas madrastas que são bênçãos. Mas a minha era de fato uma madrasta, que realmente causou muitos traumas na minha alma. Então, o que aconteceu? Eu precisei ser curado desses traumas.
Deus criou situações para curar-me desses traumas. E todos esses traumas, quando saiu da minha vida, quando eu fui curado, eu realmente me senti capaz de vencer outros obstáculos. Então, é sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você vai ter que mexer nos seus traumas. Você vai ter que mexer em áreas da sua vida que você de repente resolveu esquecer, porque quando você lembra, você sofre. Porque quando você lembra, traz dores. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia Sagrada diz que Deus é o Deus que abre a ferida. Mas é o mesmo Deus que abre a ferida, é aquele que derrama um bálsamo, que vai curar a sua ferida. Se Ele tiver que abrir a ferida nessa noite, Ele vai abrir, mas Ele vai curar você. Você vai sair daqui para vencer. Você vai sair daqui dessa noite para governar, para reinar em vida. Aleluia, glória a Deus. Então o medo precisa sair de dentro de você. E depois eu falei que Jacó reconhece não ser merecedor do favor de Deus. Por que Jacó, ele olha para Deus e tudo que Deus está prometendo e fala: eu não sou merecedor, eu não sou digno dessas bênçãos que o Senhor está falando. Por que Jacó fala isso? Porque Jacó carregava um sentimento de culpa e de dívida. Porque Jacó tinha feito mal para o seu irmão. Ele causa um mal para o irmão dele e a alma dele vai ficar aflita também. Medo vai estar na sua alma, sentimento de incapacidade, tudo está dentro da alma de Jacó. Aí Jacó fala para Deus agora: não, eu não sou digno. E existem muitas pessoas que estão assim na igreja. Elas não se sentem dignas da presença de Deus. Eu lembro de uma irmã que eu estava ministrando num culto aqui na igreja, e eu estava fazendo um ato profético, liberando algo do Espírito sobre os irmãos, e Deus começou a batizar os irmãos com o Espírito Santo. Foi um negócio muito forte. E essa irmã depois me mandou uma mensagem falando que ela estava no lugar dela dizendo: eu não sou digna de receber o Espírito Santo, eu não sou merecedora de ter o Espírito Santo. E eu não sabia que ela estava pensando isso, mas o Espírito Santo falou para mim assim: ó, diga uma palavra. O quê? Que o Espírito Santo não é dado por mérito, mas é pela graça de Deus. Quem recebe não recebe por mérito, recebe por causa da graça. E aí aqui do altar eu falei: meus irmãos, vocês não recebem o Espírito Santo por mérito, é a graça de Deus que é derramada sobre nós, então recebe o Espírito. Ela disse que quando ela entendeu isso, quando ela falou: então é pela graça, não é por mérito, porque eu não me acho digna, ela na hora foi batizada com o Espírito Santo. Entenda uma coisa: o favor de Deus por nós não é mérito, a gente não merece, mas existe uma graça, através do sangue de Jesus Cristo, que nos dá acesso às bênçãos de Deus. É a graça de Deus. Então Jacó, ele precisou vencer esses sentimentos, de entender que não é por mérito, mas é pela graça de Deus. Então tudo isso nós falamos até aqui, e até aqui nós temos visto Deus operando no meio dos irmãos. Nós temos visto Deus fazendo coisas lindas nesse lugar. E hoje eu quero falar sobre as atitudes tomadas por Jacó, que agora então vai fazer ele atrair a glória de Deus. Jacó até aqui, ele está vencendo os seus traumas, está vencendo os seus conflitos na alma, ele está vencendo alguns problemas que ele causou para ele mesmo, e agora para ele viver o que Deus tinha para ele, ele agora vai tomar algumas decisões que vão fazer toda a diferença na sua vida. Ele já venceu os conflitos da alma, agora ele vai entrar em uma outra esfera, é uma esfera de viver o sobrenatural de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quais foram as atitudes tomadas por Jacó que fez ele atrair experiências sobrenaturais com Deus? E a primeira coisa, a primeira atitude que Jacó vai tomar para que ele possa viver uma experiência extraordinária com Deus foi de obedecer a voz de Deus. Quando Deus fala para Jacó: Jacó, você vai ter que voltar para a terra dos teus pais, você vai ter que resolver um problema que você deixou lá.
Jacó, querido, não ficou questionando. Jacó não ficou arrumando formas e meios de não cumprir o que Deus havia falado. Não. Jacó sabia dos problemas que ele iria sofrer, que ele iria enfrentar com seu irmão Esaú, mas ele resolveu obedecer a voz de Deus. Então, o ato de obedecer a voz de Deus levou Jacó a viver coisas extraordinárias. Aí eu escrevi aqui: uma vez que Deus falou com Jacó, prontamente ele obedeceu as direções que Deus havia lhe dado. E aí, o que eu aprendo com a atitude de obedecer? Presta atenção no que eu estou falando. Existem pessoas que estão sofrendo, estando na igreja, servindo a Deus, porque são desobedientes a Deus. Desobedece às direções de Deus, desobedece quando Deus fala, desobedece quando Deus dá direções, porque às vezes, preste atenção, existe eu costumo dizer que é um sopro do Espírito Santo. Existe às vezes um sopro do Espírito Santo falando assim, ó, faz isso, e você vai lá e não faz, você desobedece, sabendo que você entende e fala, cara, isso foi Deus que tocou em mim, para tomar essa atitude, para fazer isso aqui, e você não faz, e você não fez. Então, existem pessoas que estão vivendo ciclos, estão vivendo situações difíceis nas suas vidas sentimental, financeira, familiar, profissional, ministerial, às vezes porque não obedecem e não obedeceram direções que Deus deu. Então, o que eu aprendo sobre essa palavra obediência? Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz assim, ó: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do eterno teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim, ó, o ato de obedecer às ordens de Deus, às direções de Deus, fará você atrair as bênçãos do Senhor. Deixa eu te dar uma boa notícia. O texto está dizendo que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Quando eu decido andar num caminho de obediência, olha para alguém que está do lado e fala assim, olha, você não precisa levar a rosa ungida para casa, beber a água ungida, subir 7 montes, descer 7 montes, fazer campanha da prosperidade, da porta aberta, não precisa. Agora eu vou te explicar por quê. Porque essas pessoas, por não obedecerem a Deus, elas estão indo atrás da bênção. Porque como ela não obedece, ela começa a fazer coisas e criar situações para que ela possa alcançar a bênção de Deus. Agora eu quero te dar uma notícia muito simples, e eu quero te dar uma receita bem simples e fácil de fazer. É só você obedecer, querido. Se você obedecer, sabe o que Deus vai falar para a bênção? Bênção, às vezes você está precisando de uma bênção na sua vida financeira, ok? Ok? Aí você está aqui, Deus, eu preciso tanto de uma porta de emprego. Ou então, Deus, a minha empresa está passando um momento difícil, eu queria tanto que o Senhor mandasse um recurso. Aí quando você é um servo fiel, um servo obediente às direções de Deus, você está aqui, a bênção está lá do outro lado. Aí você não precisa ficar fazendo campanha, cai muro, cai muralha, 7 voltas, não sei o que, derruba gigante, pega a pedra de Jacó, faz não sei o que, para chegar lá, não precisa. O texto está dizendo que Deus vai falar para a bênção assim, olha, está vendo lá o meu filho? Tô, vai lá onde ele está. Aí tu está aqui, Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho temido ao Senhor, eu tenho fugido do pecado, eu não me entrego, Senhor, às propostas, eu tenho buscado ser um homem honesto, um homem fiel à minha família. Senhor, olha para mim, aí Deus está lá ordenando a bênção. Opa, bênção, sai do teu lugar. Mas para onde eu vou? Vai lá na casa do meu filho, porque ele está orando agora, ele é um servo fiel, é um servo temente, e a minha bênção tem que alcançar ele. Aí a bênção vem onde você está, meu irmão. E repousa sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aí, como você menos espera, o cenário crítico começa a ser transformado em um cenário favorável, porque alguém que é fiel a Deus orou e Deus ouviu.
Aleluia! Aleluia! Então o que eu aprendo com o Jacó? Jacó começa a atrair a bênção de Deus, porque ele fala para alguém com todo amor e carinho, porque a pessoa que está do seu lado, tome vergonha na sua cara e obedeça a Deus. Já passou da hora de você fazer aquilo que é certo. Amém. Aleluia, até aqui. Glória a Deus. Olha o que Hebreus 5:9 vai dizer, querido. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus, está falando de Jesus, está dizendo, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, agora que ele se fez perfeito, ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Você percebe que para você alcançar a vida eterna, você precisa entrar num caminho de obediência. A quem? A Deus. A quem? A sua vontade, a sua palavra. Tem gente, querido, querendo que Deus faça mágica, mas vivendo um caminho de rebeldia. Não vai acontecer, querido. Pastor, mas Deus é misericordioso, é verdade, para salvar o pecador, mas não para abençoar filhos rebeldes. Então Deus quer te abençoar muito, mas você precisa aprender a falar assim: Senhor, eu sou teu filho, e eu estou aqui para te obedecer. Seja o que for que o Senhor mandar, o teu filho está aqui para obedecer. Aí, querido, aí Deus olha e fala: ei, filho bom, agora eu vou te abençoar, porque você decidiu se entregar à minha vontade. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jacó é obedecer. Aí eu escrevi aqui: obedecer a Deus às vezes pode ser um caminho de dor, porém os resultados e efeitos que virão sobre você serão imensuráveis, não terá preço. Às vezes Deus, um exemplo, nós estamos falando sobre curas da alma e sobre perdão. Às vezes Deus vai falar para você aqui, vai trazer memórias para você, pessoas que você precisa se retratar, pessoas que você precisa pedir perdão, e pessoas que você precisa liberar perdão, porque você está magoado, está ferido. Esse caminho não é um caminho fácil, é um caminho que vai causar algumas dores, mas deixa eu te falar, mas o resultado que virá depois, de paz na alma, de leveza, de alegria, não tem preço, querido. Não tem preço. Quanto custa a tua alegria? Quanto custa a tua paz? Quanto custa a tua comunhão em família? Quanto custa você sair da sua casa com a sua cabeça erguida? Quanto custa você colocar sua cabeça num travesseiro e logo o sono vir? Porque você não tem nenhuma acusação contra você. Isso não tem preço. Então, obedecer a Deus às vezes pode causar algumas dores em nós, mas se faz necessário esse caminho de obediência para a gente viver coisas maravilhosas. A segunda coisa que eu aprendo com Jacó, sabe o que Jacó vai fazer? Segunda coisa, ele presenteou como forma de perdão. Cara, que coisa linda quando eu estava lendo isso. Jacó tinha uma pendência com seu irmão. Ele havia feito coisas que feriram o seu irmão, que entristeceu o seu irmão. E agora que ele está voltando, ele fala assim: cara, eu fiz tanta coisa para o meu irmão desagradável, eu vou presentear o meu irmão, e que esses presentes de alguma forma possa trazer paz entre a gente, que tenha um propósito. E o texto vai dizer que Jacó manda presentes, muitos presentes. Ele manda gado, ele manda ovelha, ele manda bois, cabras, ele manda muitos presentes para Esaú. E o
que eu aprendo com essa atitude de Jacó? Eu anotei aqui, às vezes, para você alcançar o resultado esperado, você vai precisar de estratégia como presentear. Às vezes você está querendo vencer algumas coisas, alguns sentimentos que brotaram no seu coração, na sua alma, com pessoas do seu relacionamento. E uma das formas de você vencer esse sentimento é você presenteando. Jacó entendeu isso. Ele, cara, eu quero reatar minha aliança com meu irmão. E uma das estratégias que ele adota é de dar presente para o seu irmão. Às vezes não precisa ser coisas grandes, querido. Às vezes coisas pequenas. Mas quando a pessoa receber lá com um bilhete legal, dizendo: poxa, eu amo você, você é meu irmão, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu filho, você é meu amigo, cara, você é minha amiga. E aquele presente vai quebrar, vai despedaçar toda a resistência que o diabo colocou, e haverá reconciliação. Aí olha que coisa tremenda. Eu estava lendo sobre isso. Olha que Provérbio 18:16 vai dizer: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O presente abre o caminho para aqueles que o entregam e o conduz à presença de grandes. Então, Provérbios, Salomão está dizendo que o ato de presentear é um ato de nobreza, e isso faz você acessar pessoas de influência. E aí eu lembro de um empresário muito famoso que tem aqui no Brasil. Eu estava assistindo uma palestra dele, e ele estava dizendo que ele estava numa roda de amigos, e uma pessoa falou para ele assim: cara, o que você acha do Rolex? E ele falou: cara, isso aí para mim é uma besteira, isso aí para mim é uma palhaçada. Vocês dão 100 mil, 150 mil num relógio, isso aí para mim tá fora, mano. Aí o cara falou assim para ele: rapaz, que pena que você pensa isso. Eu vi que você não tinha um relógio, eu ia te dar um Rolex de presente, mas eu já vi que você não gosta de coisa boa. E aí ele saiu daquela roda de amigos indignado. Ele, de novo, esse pensamento de pobreza e de miséria me pegou, porque ele estava numa roda de empresários, de gente influente, e ele deixou um pensamento mesquinho tomar a mente dele. Por causa disso, ele fechou uma porta de bênção. Aí ele falou para a esposa dele: cara, quer saber? A gente vai ter que vencer essa coisa que está na mente da gente. Vamos comprar um Rolex. Pegou a esposa dele, eles foram lá e compraram um Rolex. Aí foram para a reunião. Aí na reunião lá, os empresários, tal, todo mundo com seu Rolex, tal, e ele com o dele. Aí o cara: rapaz, bonito seu Rolex, que legal. E aí o cara tava com um Rolex de última moda. De uma última moda não, o último lançamento, que parece que foi feito só 2 dele. Tinha que entrar na fila para esperar, um negócio bem assim, né, bem exclusivo. E aí ele olhou pro relógio do cara e falou: rapaz, que relógio bonito, cara. E ele pensou: caramba, Deus, esse relógio ficaria bom. Esse empresário, ele é cristão, tá? Esse relógio ficaria bonito no meu braço. Mas amém, é do meu amigo, glória a Deus. E aí ele foi para a empresa dele. Ele está lá na empresa dele. No outro dia, o rapaz liga para ele e fala: ô fulano, você está onde? Estou aqui na minha empresa. Rapaz, estou indo aí te dar um abraço, estou voltando lá para os Estados Unidos, quero passar aí para te dar um abraço. Ele: beleza. E aí o cara conversa vai, conversa vem. O cara: pô, cara, queria te dar um presente. Aí ele foi e falou: pô, legal. E aí pegou a bolsa. E quando ele pegou a bolsa, ele falou: não. Aí o cara: o que foi? Ele: não é o que eu estou pensando. Ele: o que foi? Ele: abre, rapaz, veio o presente. Quando ele abriu, o que era? O Rolex que o cara estava no pulso, que ficou na fila não sei quantos anos esperando a encomenda. E o cara falou: rapaz, quando eu olhei para você, eu senti desejo de te dar ele de presente. E ele foi receber o Rolex de presente. O que eu quero que você entenda? Que quando você presenteia, você abre portas. O provérbio está dizendo que você ganha acesso ao coração das pessoas. Às vezes tem gente que você só precisa de uma atitude simples. Manda um cartão. Não manda mensagem não, que mensagem está um negócio chato, que ninguém quer mais ligar para ninguém. Se você não quer mandar um cartão, faz uma ligação. Ô fulano, quem está falando? Quem está falando aqui é o fulano. Ué, você está me ligado? Calma, estou te ligando só para dizer que eu te amo, que eu sinto falta da sua pessoa, que eu sinto falta dos nossos papos, do seu abraço. O que vai acontecer com a resistência? Pá!
ser quebrada e haverá reconciliação. Porque Deus é Deus da reconciliação, gente. Aleluia. Então o presente ele abre o caminho. Jacó está tão decidido, olha o que eu anotei aqui. Jacó está tão decidido a fazer o caminho de volta. Ele estava tão decidido a se reconciliar com seu irmão, que a sua atitude de humildade começou a mexer com os céus. As atitudes de Jacó começam a mexer com Deus agora, cara. Ele enfrentou os seus medos, ele venceu o medo, ele venceu os traumas que estavam na sua alma, ele venceu a ansiedade, ele venceu um monte de coisa, ele se propôs presentear, ele começou realmente a trabalhar para que aquela reconciliação acontecesse, e Deus do céu começou a ver: Jacó, é isso, Jacó, você está entendendo o que eu quero para a sua vida, Jacó? Eu estou gostando das suas atitudes, Jacó. Porque às vezes, querido, você vai tomar decisões, não é nem tanto por causa da outra pessoa, mas é por causa de você. Porque é você que vai entrar num lugar de paz e de alegria, para viver a sua vida de uma forma extraordinária. A terceira coisa que eu aprendo com Jacó é a convicção da promessa. Você vai perceber que Jacó vai falar com Deus, no versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor me ordenou: retorna para a sua terra, a tua parentela, e eu te farei prosperar. O que Jacó está reivindicando agora? Ele está reivindicando a bênção que Deus havia prometido através de seu avô Abraão, de ser próspero, de ser pai de nações, pai de multidão. Então havia uma convicção da promessa sobre Jacó. Mas qual era o problema? Por causa do que ele estava vivendo e do que ele precisava resolver, ele estava impedido de viver as promessas. Mas ele tinha a convicção de que havia uma promessa. Aí eu escrevi aqui: Jacó sabia que carregava uma grande promessa, vinda de seu avô Abraão. E Deus havia dito que para ele ser abençoado, Jacó precisava restaurar o altar da família que estava quebrado. Quando entendemos que antes de viver o ministério, antes de cumprirmos a vontade de Deus, restaurar altares que foram quebrados se torna indispensável. Deus tem promessas para você? Tem. Deus quer te abençoar muito? Quer. Mas se existem altares quebrados que você deixou quebrar, você vai precisar restaurar esses altares, para que Deus possa estabelecer a bênção sobre a sua vida. A quarta coisa que eu aprendo com Jacó, e eu vou me encaminhando para encerrar a mensagem. A quarta coisa, por causa da glória que havia de ser revelada, Jacó, ele começa a mudar o trajeto da sua vida. Jacó muda a direção da sua vida, porque Jacó sabia que havia algo grande para ser liberado da parte de Deus para ele. Deixa eu falar para você, tem coisas que Deus tem para você e para mim, que Ele não nos deu a conhecer ainda. Às vezes você tem sonhos, às vezes você tem projetos de vida, e que você acha que isso é tudo, mas para Deus isso é só o início do que Deus pode fazer na sua vida, do que Ele tem para fazer na sua vida. Porque Deus sempre tem muito mais, irmãos. Deus sempre nos surpreende. Então Jacó, agora, ele, por causa da glória, daquilo que estava para ser revelado, ele decide voltar. Então ele volta. E eu escrevi aqui: havia uma glória para ser revelada para Jacó, e esta glória seria um divisor na sua vida, em todos os níveis, principalmente o espiritual. Porém, para Deus revelar o que Ele desejava para Jacó, seria necessário ele fazer o caminho de volta e também viver
e também para que ele pudesse viver a totalidade da promessa de Deus. É isso que nós precisamos entender. Existe processo que estamos vivendo por causa da glória que Deus quer nos revelar, da glória que ainda não foi revelada, e por causa do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Existem muitas pessoas vivendo muitos processos, existem muitas pessoas vivendo situações adversas, pessoas distantes de Deus, pessoas se sentindo indignas na casa de Deus, pessoas não se sentindo merecedoras da bênção de Deus, pessoas sentindo que Deus está distante delas, mas todos esses processos é Deus chamando a sua atenção por causa do que Ele tem para fazer na sua vida, é por causa do que Ele quer te revelar, é por causa daquilo que Ele quer fazer em você. E aí o texto vai dizer, no capítulo 32 de Gênesis, do versículo 22 ao 28, se você quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar, você pode acompanhar. O texto vai dizer o seguinte: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas, seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize-me, rogo-te, revela como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Uau! Cara, olha o que está acontecendo agora. Jacó resolveu as suas emoções. Jacó resolveu os conflitos da sua alma. Jacó obedeceu às direções de Deus. Fez o caminho de volta. Não, eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou presentear o meu irmão para que as resistências sejam quebradas do coração do meu irmão. Tudo que Jacó propôs fazer, Deus, é isso, Jacó. Eu estou gostando das suas atitudes. Você está cooperando com o que eu tenho para a sua vida. Aí Deus, para mostrar para Jacó que estava se agradando do que Jacó estava fazendo, o próprio Deus agora vai visitar Jacó. Jacó passa todos os seus rebanhos pelo rio. Passa o rebanho, passa esposas, passa filhos, passa tudo. Jacó fica para trás sozinho. Quando ele olha para trás, amigo, alguém já agarra ele. Bum. Só que acontece um mistério aqui. Vem cá, já. Vou conjecturar para você entender. Vem cá. Jacó vai ser o homem que aparece, tá? Quer dizer, Israel vai ser o homem que aparece. Jacó está aqui, ó. Passou todo mundo. Quando Jacó se dá conta, o homem segura ele. Jacó está achando que é seu irmão Esaú. E meu irmão deu ruim. Aí ele vira. Aí quando ele vira, ele olha para o semblante. E ele olha, não é meu irmão. O semblante é diferente. Esse ser aqui é diferente. Aí o texto vai dizer que Jacó que segura ele agora. Só que Jacó, está dizendo o texto, vai amanhecendo o dia. E Jacó não solta, porque Jacó percebeu que quem está segurando ele não é da terra.
Jacó está segurando, só que o anjo tem que ir embora. O anjo veio e tem que ir embora. O anjo está, me solta, cara, eu tenho que voltar. Jacó, eu não te solto enquanto você não me abençoar, enquanto você não liberar o que você foi enviado para liberar. Eu quero profetizar nessa noite que o anjo do Senhor vai aparecer para você e ele não vai te soltar enquanto você não receber o que ele veio para te entregar. Aplauda ele. Aleluia. Me solta. Jacó, eu não solto. Me solta, eu tenho que ir embora, eu não solto. E o texto vai dizer que o semblante começa a mudar. E Jacó olha e fala, esse semblante é dos deuses. Me solta. É ruim de eu te soltar. Eu sei que tem algo para ser liberado para mim aí. Eu tenho obedecido até aqui. Eu tenho feito tudo que Deus mandou. Você foi enviado com um propósito. Me solta. Eu não solto. Me dá a minha bênção. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Aí o texto vai dizer: e o homem, percebendo que Jacó não o soltava, tocou na articulação da sua coxa. Olha o anjo, tocou na articulação, Jacó ficou manco. Só que ele toca em Jacó, achando que Jacó ia soltar. Jacó, você pode me matar, mas eu não te solto. Eu não vou sair daqui enquanto você não me dá o que eu preciso. Aí olha o que o texto vai dizer, que ele fala para Jacó o seguinte: qual é o teu nome? Porque todos os traumas de Jacó, todos os problemas que Jacó viveu, o seu mau caratismo, sua desvia de conduta, estava aliançado ao seu nome. Porque Jacó significa usurpador, trapaceiro, aquele que quer se dar bem em cima do outro. Aí o anjo está falando, qual é o teu nome? O anjo está dizendo, eu sei quem você é, rapaz, mas eu quero que você fale quem você é. Qual é o teu nome? E a briga? Me solta. Não, agora eu quero saber o teu nome, porque eu estou muito interessado em te abençoar mesmo, mas primeiro eu tenho que transformar quem você é. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus tem muita coisa para fazer na vida de muita gente que está aqui nessa noite. Mas primeiro Ele quer mudar a tua identidade. Ele quer mudar a tua identidade, quer mudar o teu destino. Qual é o teu nome? Primeiro eu quero te transformar. Qual é o teu nome? Então ele fala, meu nome é Jacó. Ele reconhece quem ele é. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Ele reconhece as suas falhas, os seus traumas, tudo que ele estava carregando. Aí o anjo fala para ele, então a partir de hoje não será mais Jacó. Eu estou apagando o teu passado. E eu vou escrever uma nova história agora. Tu não será mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste contra Deus e os homens e prevaleceste. O que o anjo faz com Jacó? Antes dele chegar no encontro com o irmão, Deus primeiro muda a história de Jacó, para Jacó poder se encontrar com seu irmão e não colocar a culpa no irmão, colocar a culpa na outra pessoa. Porque quando nós somos tocados por Deus, a gente não quer achar culpado, nós queremos resolver os problemas. Quando somos tocados por Deus, a gente não quer ficar achando, é fulano, é assim. Não, vamos resolver, irmãos, para que haja paz. E para a gente fechar, perceba que Deus muda a história de Jacó antes de abençoar ele na promessa que Deus tinha na vida dele. Deus não vai fazer promessas, Deus não vai cumprir promessas na sua vida
enquanto Ele não transformar você primeiro na pessoa que Ele quer que você se torne. Mudança de nome representa mudança de identidade. Deus mudou a identidade. Vê que está mudando o nome. O que está acontecendo na sociedade brasileira agora? As pessoas trans, elas estão indo mudar o nome, porque elas querem mudar a identidade. Então mudança de nome representa mudança de identidade. Deus está falando para Jacó: antes de você viver a promessa, você não pode viver a promessa como Jacó, vai dar tudo errado. Você vai ter que viver a promessa como Israel, como príncipe. Como príncipe. Como príncipe. É uma mudança de mentalidade, querido. Se você pegar um porco, dar um banho nele, passar um Paco Rabanne, um 1 milha, quem quiser me dar de presente, fica a dica. Enfeitar o porco todinho, botar uma roupa mais bonita que você possa imaginar, solta ele. Você acha que ele vai procurar qual lugar? O chiqueiro. Por quê? Porque a mentalidade do porco não foi mudada. Mudaram só a roupa dele, passaram só um perfume nele, mas não mudaram a sua mentalidade. Então, você solta ele, ele volta para o chiqueiro. Era isso que Deus estava fazendo com Jacó. Eu não posso cumprir uma promessa grande que eu tenho na sua vida, você com uma mentalidade de Jacó. Eu preciso mudar você por dentro primeiro, Jacó. Porque depois que eu te transformar, você vai viver a promessa, e a promessa vai glorificar o meu nome. O meu nome vai ser exaltado através da sua vida. Aleluia. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, querido. Deus tem muito para fazer nessa casa, igreja. Irmãos, Deus tem muito para fazer, mas nós estamos num processo de transformação. Quem deixar Deus transformar, vai viver a promessa que Deus tem para esse lugar. Quem passar por esse processo de transformação vai ver o que Deus vai fazer aqui. Mas nós vamos ter que passar pelo processo. Vamos ter que lutar com Deus em oração, perseverando. Nós vamos ter que lutar com os homens, contra aqueles que vão caluniar, liberar palavras negativas. Mas uma coisa eu sei: nós seremos transformados em príncipes para viver a promessa que Deus tem para esse lugar, para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus.